Seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido, claro, para seguir o canal, a apertar o sininho e você receberá as nossas notificações sempre que um novo programa entrar no ar. Bem, o nosso bate-papo de hoje recebe um convidado que é juiz federal, doutor, mestre, autor de livros jurídicos. Estou falando do juiz federal, Dr. Rodolfo Cronenberg Hartmann. Dr. Rodolfo, seja bem-vindo aqui ao nosso Conta aí TCM Rio, tudo bem? Olá, Cadu, muito obrigado pelo convite, tá? E estou aqui justamente para que nós possamos conversar e apresentar um pouco o perfil, né, do Poder Judiciário e outros temas bem relevantes para as pessoas que estão assistindo. A nossa missão aqui não é falar juridiquês, correto? Perfeito? Combinado? Não, deixa o juridiquês lá para o tribunal, deixa nas faculdades, nos cursos jurídicos. Aqui nós vamos tentar simplificar. Exatamente, doutor Rodolfo. Agora, eu queria entender o seguinte, desde pequeno, aquela velha pergunta para o menino Rodolfo, o que você quer ser quando crescer? Você sempre quis ser advogado, juiz? Conta essa história para a gente desde o seu começo. Eu morava em Petrópolis, nasci em Petrópolis, e no mesmo local nós tínhamos a casa do avô e a casa dos meus pais. Meu pai é formado em Direito, ele tem até o número da OAB bem antigo, 5.183. A gente tem hoje mais de 200 mil advogados no Rio de Janeiro, então a gente já tem uma OAB bem antiga. Então, meu pai é advogado, claro que isso facilita. E meu avô, eles moravam bem próximo, eu costumo dizer que eu tive dois pais. Não porque o meu pai, meu pai Carlos falhou, não foi isso. É porque o meu avô Nelson, que também foi um super avô. Então, o meu avô Nelson fez direito, mas ele parou na metade. Ele tinha uma oficina de veículos, isso nos anos 40. Imagina, era a maior oficina de veículos lá de Petrópolis, oficina Universal. Ela não existe mais quando as concessionárias passaram a fazer serviços de mecânica. Isso acabou prejudicando o negócio dele. Mas o meu avô, ele acabava consertando os carros dos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça. E ele falava assim, puxa, Rodolfo, faça concurso para magistratura. Então, isso veio muito do meu avô, que não terminou direito, e do meu pai, que fez o direito. E depois, quando eu fiz a faculdade e tudo mais, meu pai passou uma doença muito grave. E eu tive que gerir o negócio dele durante um ano. E tive que lidar com demissões de pais de família, todo o ciclo do negócio. Quando ele voltou, eu falei, puxa pai, que bom que o senhor voltou, agora eu vou me dedicar a concurso. E por acaso, naquela época dos estudos, os professores que eu mais gostava eram justamente juízes federais. Naquele tempo, mais de 20 anos atrás, eu ficava com a impressão que eu nunca conseguiria ter conhecimento jurídico como eles. Então não foi pensando em salário, não foi pensando em status, eu queria dar aula. E os professores que eu mais gostava à época eram juízes federais. Então esse foi o motivo. Não foi nada que eu pensei desde criança. Foi o pai advogado, o avô que incentivava a fazer concurso para magistratura. E como eu queria seguir a docência, por acaso, os que mais me estimulavam eram os juízes federais. Esse é o motivo. E isso me traz um gancho, doutor Rodolfo, que da sua dedicação também, né? A gente tem aí uma história sua que o senhor trabalhou aí, estudou, na verdade, 2 anos para fazer o concurso para juiz federal, que é uma história também que motiva muita gente, até hoje seus alunos, o senhor conta isso em sala de aula, conta isso nos seus cursos. Conta pra gente, então, aqui no Conta aí TCM Rio, como é que foi esse desafio de 2 anos de estudar, batalhar, para se transformar num juiz federal? Então, atualmente são 3 anos. No meu tempo eram 2 anos que você se dedicava. Foi o momento que meu pai retornou. Então, assim, eu pude me dedicar aos meus estudos. Início de vida, né? Assim, não tinha filhos, por exemplo. Então, em tese, você tem mais tempo para você se organizar, embora eu trabalhasse. Mas foi dessa forma. Também tive sorte, porque naquele momento, em específico, mais de 20 anos atrás, havia um boom do direito. O direito era, digamos assim, uma carreira muito promissora, porque você podia ser advogado, você podia fazer concurso, tinha demanda para professores, então era uma carreira que tinha várias frentes de trabalho, remuneração. Foi justamente nesse período, houve uma expansão também no judiciário, nós tínhamos uma Constituição há poucos anos, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, foi criada a primeira lei dos juizados especiais. Então, as pessoas, às vezes, consumidores com mais informações, as pessoas não entravam no judiciário pelo custo advogado, pelo custo processo. E com juizado e com mais direitos, o judiciário ficou mais acessível. Então, tudo isso gerou um ciclo de expansão do judiciário e outras carreiras jurídicas. Era comum ter 2 concursos para magistratura por ano. 2 concursos para promotor por
ano, 2 concursos para defensor por ano. Hoje, às vezes, é um concurso para juiz a cada 2 anos, 3 anos. Então, eu passei muito jovem, passei com 25, 26 anos, mas era um contexto muito diferente, era um contexto em que você tinha uma quantidade muito maior de concursos. O judiciário, nesse período, praticamente dobrou de tamanho. E chegou num momento agora que essa expansão está contida. Então, acredito, o judiciário não vai... O número de desembargadores vai aumentar muito. Não, a base está desse jeito. Nós temos hoje trabalho por meios eletrônicos, precedentes vinculantes, que ajudam a fazer uma justiça, em tese, mais rápida. E o próprio direito em si, o número de advogados, a busca pelo direito, ela vem caindo. Ela, talvez, 10 anos atrás, era o curso mais buscado no Brasil. Hoje já é 4º, 5º. Então já mostra que não vivemos como há 10 anos atrás, pelo menos na área jurídica. Perfeito. Agora, um outro ponto interessante, também o senhor falou aqui de aproximação. A gente viveu também esse período em que o judiciário precisou se aproximar da população, né? De trazer a população mais para perto, para desmistificar aquela ideia de que o juiz é Deus, tem até essas colocações, né, que o juiz é Deus, e que a toga é inatingível, você não pode falar com o juiz, não pode chegar perto de um juiz. E o judiciário tentou quebrar isso, vem tentando quebrar isso ao longo do tempo. Como é que o senhor pode falar sobre isso, doutor? Pode ver que é uma coisa milenar. Isso não é da sociedade atual, é milenar. Tem um livro, Aristóteles, Ética Nicômaco. Na realidade, não foi ele que escreveu, por anotações de alunos, mas uma hora fala dos juízes. Então, fala assim, não, é que o juiz, às vezes, para alguns, é uma pessoa que parece uma pessoa que tem conhecimento, que incorpora bons valores, como os da justiça. É como se fosse a justiça animada. Então, isso não vem uma coisa de hoje, é uma coisa de muito tempo atrás. Já parece que o juiz é alguém para se admirar, mas é necessário também se adaptar às mudanças sociais. Nós temos hoje, né, a modernidade líquida, tudo é muito rápido, às vezes pouco profundo, modificações acontecem o tempo todo, não há estabilidade mais em relações, em trabalho, tudo são mudanças. E no judiciário, acredito, isso também vem acontecendo. O judiciário, na década de 80, por exemplo, não estou falando de sintoma de crítica nem de elogio, estou só fazendo uma constatação. Na década de 80, por exemplo, nós não tínhamos tantas manchetes envolvendo o judiciário nos jornais, nas TVs. Era incomum alguém da população conhecer, por exemplo, o nome de um ministro do Supremo, do STJ. E as coisas mudaram bastante. Então, acho que isso, o próprio judiciário, ele tem se aproximado da população de várias formas. Nós temos alguns projetos, como, por exemplo, você tem uma justiça itinerante, quando você leva um ônibus da justiça para cidades pequenas, para que em um único dia consiga fazer atendimento à população. Nós temos também judiciário em grandes eventos. Eu acho bem bacana quando tem um grande evento na cidade, aí vem o caminhão do judiciário, o ônibus do MP, o ônibus da Defensoria Pública, da delegacia, qualquer problema que tem, o judiciário está presente. Mas, de uma forma geral, eu acho que o judiciário está muito mais próximo da população hoje do que há tempos atrás. E até o trabalho, às vezes, de professor facilita isso, porque eu, por exemplo, fiz faculdade, eu não tive durante a faculdade aula com nenhum magistrado. Hoje, como magistrado, dar aula em graduação não é nem questão financeira, mas é questão de mostrar, olha, tem um juiz aqui, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas limitações, mas, ao mesmo tempo, estou aqui tentando melhorar. E eu vejo que isso acaba despertando, às vezes, interesse dos alunos até em seguir concurso público também. É interessante, eu até fui dar uma vasculhada nas suas redes sociais, né? E tem uma postagem sua que, inclusive, vai falar de um tema aqui que eu quero abordar, que tem a ver com o Tribunal de Contas, que é a tutela provisória, e que uma das suas alunas, uma das decisões que o senhor tomou, ela faz ali, mas é muito bom ter essa sua postagem aqui, que me faz ver como aluna e também ver a sua proximidade como juiz. A sua decisão me inspirou a rever o meu método em apresentar a minha petição. Então, isso tudo também faz uma interação, trazendo para uma linguagem mais simples, mais moderna, que são as redes sociais, que, para o bem ou para o mal, também ajudam na questão da própria atividade do judiciário, né, doutor Hartmann? Isso, acho que facilita até a aproximação. A aproximação também, às vezes até de forma negativa, tá? Sim, eu falei para o bem ou para o mal, é verdade. Porque, por exemplo, às vezes a parte
ela entra em contato direto comigo. Não é para ser feito dessa forma, porque... no direct, vai no direct. Isso. E às vezes não é nem a parte. Às vezes vem um advogado e ele quer tirar dúvida comigo. E eu não posso dar consultoria, eu não posso fazer nada disso. Aí costuma se apresentar assim: olá, Dr. Hartmann, fui seu aluno, eu dou aula há mais de 20 anos, então é difícil lembrar de quem é a pessoa. Sim. Mas a pessoa, se ela se apresenta, eu vejo quando é uma dúvida, explica um pouco sobre a tutela provisória de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente, estou falando do termo técnico. Não tem problema. Então, o que acontece? Eu vejo quando é uma dúvida teórica, ou quando é uma questão pessoal, querendo fazer uma consulta comigo. Então, esse eu acho o lado negativo. Mas o lado positivo é esse. Eu até faço transparência dos meus números de produção. É claro que isso fica disponível em site de tribunal, mas acredito que, como juiz também, tudo tem que ficar mesmo transparente. A gente vive num período que eu acho que é de luz, tudo é rastreável, não dá para esconder nada. Então, tem que se acostumar. Nós estamos gravados 24 horas, o celular segue tudo que nós pesquisamos. Então, não tem como esconder, é tudo transparente. Acho que rede social facilita isso, até na questão da transparência também. Agora, uma coisa que eu gosto muito, até um certo orgulho, eu nunca patrocinei rede, nunca patrocinei. Não censuro quem patrocina, mas é porque eu dou aula há mais de 20 anos e sou um professor muito atuante. Então, isso acaba... as pessoas às vezes não entendem. Vão lançar um produto na internet, vou vender uma aula. Vou patrocinar aqui, mas a questão tem que verificar se isso é orgânico. Se você tem um público já delineado, quem você vai vender. E não é um trabalho fácil. Patrocinar é fácil. O difícil é você ter uma rotina de mais de 20 anos, toda semana, aula de manhã, aula de noite, aula final de semana. Isso é mais cansativo. Mas, ao mesmo tempo, ver que os alunos são muito carinhosos no meu perfil. O que o senhor chama de orgânico, doutor Rodolfo Hartmann, eu chamo de credibilidade, né? Que você passa confiança, passa credibilidade e as pessoas passam a querer comprar, adquirir aquele produto que vai certamente ajudar de alguma forma. Agora, eu quero falar do doutor Rodolfo Hartmann, empreendedor. Nós já tivemos um papo já há algum tempo atrás também, que o senhor falou de um aplicativo que o senhor criou lá em 2017, é isso? Foi 2017. Foi 2017. Então, E aí, doutor, um juiz já pensando na parte empreendedora para a questão de curso online, né? E também de dicas de literatura. Conta essa história para mim, doutor Rodolfo, empreendedor. Por um lado, tem o setor público, o cargo do juiz, dá uma estabilidade. Mas eu sempre achei o setor privado mais dinâmico. Eu tenho limitações para empreender, porque pela Constituição eu só posso ser professor, eu não posso nem sequer ser síndico. Tá? Temos até um amigo nosso, conhece cada um. Não, peraí, por favor, deixa eu voltar aqui, nem síndico só pode ser, juiz não pode ser síndico. Eu não sei porque que as pessoas fazem concurso para juiz, porque é tanta limitação. Outras carreiras você tem uma liberdade muito maior. Mas essa eu não sabia, até, por exemplo, conhece o nosso amigo, o juiz federal Fabrício. Ele tem uma banda de rock que é AC/DC Cover. Olha como os juízes estão mais próximos da população. Sim. Ele, quando recebe o cachê, ele não pode aceitar. O cachê fica para a banda, porque ele não pode atuar como músico. Ele trabalha de graça como hobby. Então, a banda é que fica com o cachê. Então, nós temos limitações no nosso dia a dia. A questão, eu posso ser sócio, mas eu não posso ser administrador. Perfeito. E por que eu leciono em uma faculdade privada já há muito tempo? Mas essa faculdade privada, eu acho bacana porque... a população que pode fazer um ensino superior não chega a 5%, a população brasileira. As faculdades públicas pegam menos de 1%. Então, onde o setor público não consegue chegar, o setor privado tem que fazer esse trabalho. Não é ele quer empreender para ficar... Não. Então, admiro aquele que pensa macro. Eu admiro, por exemplo, tem uma pessoa que quer montar uma loja no shopping. Tem o outro que quer montar o shopping. Então, eu acho muito bacana aquele que pensa macro. E claro que eu tenho minhas limitações, eu posso só observar, eu não posso fazer, eu posso observar. Então eu vejo no segmento da área que eu atuo, a área jurídica, livros jurídicos, como pode ser feito, eu vejo o modelo, formato de negócio. A editora que eu publiquei a maior parte da minha vida, agora o mercado mudou, ela até encerrou as atividades, mas ela terceirizava tudo. Ela não tinha uma fábrica, ela terceirizava para gráfica de Petrópolis, diagramação. Aí mudando o assunto agora, você pega empresas hoje de tecnologia, por exemplo, a Apple, por exemplo, brinquedo, a Nintendo, eles não têm fábrica própria.
Tudo isso é feito em outros países. Então, é uma forma de você reduzir custo e você ter, às vezes, um produto, né, com a sua grife, com a sua marca para você. A Nintendo, por exemplo, ela trabalha com tecnologia antiga e ela permite ter um preço muito mais acessível e uma margem de lucro muito maior. Então, esse formato de negócio eu vejo nas grandes empresas de tecnologia, mas eu aplico na área jurídica. É que nem, por exemplo, cursos jurídicos. No passado, eram cursos presenciais. Hoje não, hoje você consegue o próprio professor gravar de casa, diminui o custo do empreendedor, de ter um estúdio, de ter funcionário. O professor tem que se adaptar, o professor tem que gravar, tem que compactar, tem que saber editar, tem que comprar a câmera adequada, cuidar da iluminação. Então, é um processo que todos nós profissionais temos que nos ajustar o tempo todo. Então, embora tudo na vida eu deva ao cargo do juiz, que meu pai pagou minha faculdade, pagou meu mestrado, por exemplo, ao mesmo tempo, o meu olho brilha em outras áreas, mas eu não posso ir. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Não vou jogar fora tudo que fiz ou tudo que trabalhei para viver uma aventura. Eu sou muito conservador em investimento, em tudo, mas eu olho e o que eu posso fazer, ser sócio de uma empresa sem ser gestor, isso eu faço. E esse aplicativo está funcionando? Dá uma parada, né? O aplicativo foi feito em 2017 por 3 pessoas. Ele é gratuito, pode até baixar, mas ele não está bem atualizado. Não está atualizado, parou num em 2017, mas tempo. ele é gratuito. Caso queiram conhecer, o nome dele é Questão de Ordem. É um aplicativo gratuito para Android ou iOS. É um key show jurídico. De um lado, você tem uma simulação de concurso. Cada vez que você passa de fase, muda o examinador. Então, são personagens. É um jogo? É um jogo. E por exemplo, o último personagem, ele é doutorado em Harvard. O nome dele é Orlando Boa Morte. Orlando Boa Morte. E ele faz pergunta de todas as matérias. Então, é legal. Assim, e quando o aluno ganha, né, tem ranking. Tem um outro modo que envolve um conceito chamado gamificação. Eu quis trazer, naquele tempo, 2017, o professor para dentro. Então, eu peguei professores de verdade e coloquei como personagens, usando a mesma base. Aquilo é um key show. Só que a pergunta que é feita como se fosse um concurso, a mesma base de dados foi feita como se fosse você na sala do professor. Como se fosse imagina um jogo de xadrez, nesse outro formato, que eu jogo contra eu mesmo. Então, você está jogando contra você mesmo, respondendo as perguntas como se fossem 2 personagens. Mas é você que está testando os seus conhecimentos. Quanto mais você faz ponto, você desbloqueia aula online gratuita. Você, dependendo do livro que compra, o livro traz código para você acessar a aula gratuita. Então, às vezes, no meu livro, na 3ª capa, tem um código lá. Que código é esse? É um código para desbloquear a aula. Então, isso é uma forma de estimular. Quanto mais ponto você faz, desbloqueia a aula. Quanto mais ponto você faz, ganha desconto para comprar livro. Mas o objetivo desse game, porque essa faculdade que eu leciono, ela faz a chamada por QR Code. O aluno chega em sala, abre o aplicativo e escaneia. E o problema é que o aluno ficava no aplicativo da faculdade 1 minuto. A faculdade queria manter o aluno nesse ambiente. Ou que ele estivesse fora da faculdade e aqui nesse ambiente. E aí o cavalo de Troia. Como é que você vai fazer o aluno ficar mais tempo aqui? Um jogo, uma história. Isso é que prende atenção, história, jogo. Então, o objetivo do jogo, na verdade, ele foi criado para ser vendido para uma faculdade, mas eu não consegui vender. Então, é por isso que eu não insisti nele. Tá? Mas eu não sei se eu lamento ou se eu já coloquei na sua cabeça uma possibilidade de daqui para frente repensar essa sua estratégia. E foi uma coisa que eu achei bacana, porque eu tive uma liberdade artística muito grande de você colocar os cenários. Então, tem cenário que é o cenário do TRF2, Tribunal Regional Federal. Uau. Tem cenário que é o Museu da Manhã, com as nuvens mexendo. E tem Então, assim, foi bem bacana, porque até tem todo um processo de criação, tem uma questão criativa. Eu fui como um diretor, na verdade. Até eu não botei meu nome no jogo, não. Eu fiz um anagrama com meu sobrenome Hartmann, ficou Nartan. Mas é justamente... Olha, eu vou ali dizer o seguinte, não dá muito essas ideias, não, para a nossa diretora do programa, Márcia Lins, que daqui a pouco ela está trazendo para o Socorro fazer um cenário aqui do Tribunal de Contas. Imagina um cenário com os conselheiros. Imagina. Então, olha, não vamos dar essa ideia, não, porque ela vai acabar comprando. Isso eu já vi que só vai ter trabalho também pela frente. Mas eu vou falar uma coisa, o desenvolvimento foi muito barato, foi muito simples. E uma coisa legal, foi feito no motor chamado Unity.
qual é a vantagem da Unity? Se fosse levar isso para um PlayStation ou um Xbox, é mole. E hoje também pelos celulares você consegue espelhar na tela e você pode pelo celular brincar na tela. Mas a ideia sempre foi reforçar estudo, o seu momento de lazer. Em vez de ficar jogando buraco, por exemplo, paciência, brinca com termos jurídicos. Mas tem desde o formato concurso, como também o formato professores. O conceito de gamificação. Mas foi algo que eu não insisti mais, foi 2017. E hoje, assim, acho até porque, para a área jurídica, às vezes, jogos ainda são mal vistos. Isso, você tem aquela coisa que a sociedade espera uma liturgia. Nem todo aluno gosta de um professor juiz contando piada. Então, eu tenho que estar numa sala de aula, eu tenho que estar atento a toda essa energia para que eu possa atender melhor os alunos naquele momento. Ainda existe uma resistência quanto a essa questão de gamificação. Eu até já vejo alguns casos, aplicativo de banco que eu uso, mas eu acho bem ruim, para falar a verdade, até agora. Você falou agora, então, dessa questão de utilização de ferramentas, tecnologia para melhorar o aprimoramento do próprio estudante. Agora, qualificação também, eu queria falar de qualificação profissional, Dr. Hartmann. Isso é uma coisa também que é muito caro para o senhor, né? Porque o senhor vê que os seus servidores, o seu gabinete, enfim, quando o senhor anda aí pelos próprios movimentos no judiciário, o senhor se preocupou muito com isso, né? Eu tenho uma preocupação, eu vejo até um movimento hoje, alguns jovens, por exemplo, por que eu vou fazer faculdade se eu posso ganhar dinheiro no setor privado, sem a faculdade? Eu acho que ainda é um gasto necessário. Em vez de, por exemplo, vou trocar o carro ou vou fazer um mestrado? Faça o mestrado. Ah, mas eu não passei na faculdade pública. Faça na privada. É bom ter o título. É claro que também tem que saber a finalidade do título, tá? Se a pessoa quer lecionar, então é importante ter um mestrado, ter um doutorado para lecionar em faculdade. Não, mas eu quero ensinar online. Quero eu próprio vender meu curso na Hotmart. Não há necessidade, mas você, em tese, tem mais credibilidade com a titulação. O Rodolfo hoje tem 48 anos. Comecei a lecionar com 25. É totalmente diferente. Então, você vai envelhecer. E quando você vai envelhecendo, quando você tem a qualificação, os títulos, isso é importante para te dar credibilidade para você continuar. Porque, às vezes, o mesmo professor começa com 25 anos, mas que ele não tem doutorado, não tem mestrado, ele, quando chega com 50, ele sai do mercado. Você está no mercado ali e é natural que as pessoas mais jovens querem ocupar espaço. Isso é natural em qualquer aspecto da vida. Você tem que saber o momento de se retirar. Mas se é algo que lhe dá prazer, lecionar, a titulação é importante para você justificar a sua credibilidade. Eu falo até questão de livros. Livros jurídicos hoje não são fonte de renda. Mas o fato eu vejo muito como cartão de visita. Você presenteia, onde eu faço palestra, eu levo livro. As livrarias jurídicas acabaram. O que eu faço hoje? Eu, na realidade, eu próprio compro, às vezes, livro da editora, levo no meu carro e eu vendo mais que o livreiro. Eu poderia falar, eu ganho mais como livreiro do que como autor, direito autoral. Tanto que uma pessoa jurídica que eu tenho, ela tem um objeto social para venda de livro, para fazer tudo regular. Duas colocações finais aqui. Uma delas a gente vai fechar com a parte técnica, que tem muito interesse nosso aqui também, do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Mas eu queria falar de uma coisa que está ainda muito atual, né? Ainda continua cada vez mais desafiando a cabeça de muitas pessoas, que é a tal da inteligência artificial. Lhe incomoda a inteligência artificial no âmbito do judiciário, Dr. Hartmann? Não me incomoda, não acho que tem como substituir a curto, médio prazo. Por que isso? Porque a inteligência artificial funciona, mas ela tem que ter certos estímulos. Você tem que provocar. Ela não raciocina por si só. Ela pesquisa bancos de dados enormes. Então, por exemplo, uma determinada audiência de custódia. Estava de plantão, fiz audiência de custódia e tem certas situações, para você ver, estou lembrando agora, foi há poucas semanas, um rapaz novo foi pego com pornografia infantil. Muito jovem, muito jovem. E aquela coisa do constrangimento, porque quando foram cumprir um mandado de prisão, podia ser o irmão, podia ser ele, ou podia ser o pai. Então, aquilo foi quem é que estava consultando esse tipo de material, porque os dados telefônicos eram em nome do pai. Não foi um tipo de crime que divulgou, que material, não compartilhou material, não saiu do âmbito da residência, não teve uma vítima em potencial, mas era material envolvendo menores.
Então, imagina a inteligência artificial para fazer esse tipo de inquirição, esse tipo de sensibilidade também. Será que esse menino é menino? Ele tem que ficar preso? Ele fez mal para alguém? Ele só estava com material, mas ele não compartilhou. É para ficar preso? Porque isso é uma vergonha danada. Que, daqui a 10 anos, se isso não acontecesse, ele poderia ser um grande criminoso. Então, tudo flui na hora certa. Acho que nesse ponto, talvez esse menino possa ser recuperado. Não sou o juiz do caso, só fiz o plantão, mas estou dando um exemplo. Até onde a inteligência artificial teria sensibilidade para analisar essa situação de uma forma objetiva, mas ao mesmo tempo com sentimento também de vítima, de agressor, pela ótica do pai. Eu hoje, por exemplo, mais tarde, vou realizar algumas audiências. Não acho que a inteligência artificial está pronta para isso, como para algumas questões médicas. Imagina questões envolvendo cozinha, produção de obras artísticas. Isso eu acho que está muito longe ainda. Porque perde a sensibilidade, como você falou, né? De nós, seres humanos, estarmos ali com a mão na massa, com a nossa cabeça, com o nosso sentimento, podendo fazer algum questionamento mais delicado, mais próximo de uma realidade que não é a artificial. Né? Mas eu adoro usar aplicativos Sim. de inteligência artificial. Um dos que eu mais gosto é aquele que você diz assim, ele gera imagens. Adoro aquilo. Eu quero um gato com roupa de astronauta na Lua. E ele faz a imagem. Eu acho muito divertido. Muito bom, doutor Rodolfo Hartmann. Agora eu queria entrar para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, que está sendo muito agradável, não tinha dúvida que seria, em relação a uma proximidade que existe no Judiciário, também com o Tribunal de Contas, que é uma chancela da tutela provisória. Né, que a gente sabe, a gente recebe, a gente vê e as críticas que acontecem em relação ao judiciário da morosidade, da lentidão processual que está dentro do rito, ok. Mas a tutela provisória para o judiciário, fazendo essa comparação, trazendo para a nossa realidade do Tribunal de Contas, na hora de um julgamento de contas, para você olhar de forma mais assertiva aqueles números, né? Como é que a gente consegue fazer esse paralelo da tutela provisória? Explica para a gente, doutor Hartmann. Vamos lá. A tutela provisória, ela surgiu não com esse nome em 95. Eu entrei na faculdade em 94. Nós não tínhamos a tutela antecipada. O que nós tínhamos eram pouquíssimas liminares. Liminar vem de in limine, algo dado no início. Nós tínhamos o antigo processo cautelar com liminar, o mandado de segurança com liminar, possessória com liminar. Então, você entrava no judiciário, mas você tinha que aguardar todo aquele tempo, as audiências, para o juiz dar a sentença para realizar o seu direito. E aí, em 95, criaram, então, uma lei alterando o Código de 73, Código de Processo Civil, a tal da tutela antecipada, que permanece no Código de 2015, mas com esse nome, tutela provisória. É como se fosse uma liminar. É algo dado no início, preenchido alguns requisitos. Eu gosto muito do nome, tutela provisória, porque tutela significa proteção. Provisória, algo que não é definitivo. É algo que não dá para, naquele momento, o juiz dar uma solução definitiva, então ele tem que proteger. A pessoa tem que fazer uma cirurgia. Peguei no plantão também, questão envolvendo cirurgia. Mas não tem como citar a fazenda pública ou a empresa privada para ter audiência. Até lá a pessoa já faleceu. Então você tem que decidir assim em cima da hora. Até nesse mesmo plantão tive casos envolvendo área médica. Nós temos um protocolo, inclusive. Quando há um requerimento desse, nós encaminhamos o paciente para fazer um exame clínico com um especialista para verificar se realmente ele tem urgência. Porque muitos usam esse subterfúgio para furar a fila de espera. Então, você tem uma fila de espera no hospital público e os outros também estão com urgência. Mas se for algo que o perito analisa naquele momento, na hora, realmente tem que internar, tem que fazer cirurgia agora, vai ser feito. Mas a maioria não tem essa extrema urgência. Então, a tutela antecipada, pode chamar de tutela... porque a tutela provisória é um gênero. Eu não vou falar juridiquês, mas a tutela antecipada é uma espécie da tutela provisória de urgência. E ela, para ser deferida, é no início do processo, pode às vezes ser no meio, às vezes até mais para o fim do processo pode ser dada, mas ela tem alguns requisitos. Ela tem o primeiro requisito, a probabilidade do direito. Você não tem como fazer uma prova plena, porque o tempo é escasso. Então, tem que ter a probabilidade do direito. Tem que ter um risco de dano.
ou um risco ao resultado útil do processo, também tem que estar presente. No juridiquês, nós falamos que o primeiro deles, a probabilidade do direito, ele é chamado de fumus boni iuris, fumaça no bom direito, onde a fumaça há fogo. O risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo é o periculum in mora, perigo na demora. E para a tutela antecipada em específico, tem que ter ainda um terceiro requisito, que é a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por exemplo, qualquer advogado ou advogada tem que pensar nisso. Se eu sou juiz, eu deferiria essa liminar, essa tutela antecipada, porque o juiz trabalha nesses três aspectos: a probabilidade do direito, o risco de dano e a reversibilidade dos efeitos. Imagina, por exemplo, eu dou uma liminar para destruir um prédio e depois para... mas o autor não tem o direito, eu tenho que reconstruir, mas eu mandei destruir a ponte de Niterói, imagina numa liminar, para fazer aquilo tudo de novo, às vezes nem vai ser feito, porque é um trabalho muito complexo. Então, o juiz na tutela provisória ele sempre pensa nesse aspecto. E algumas decisões do Tribunal de Contas, elas podem ser até questionadas judicialmente, no aspecto da legalidade. Não convém ao judiciário entrar no mérito das decisões administrativas, até porque existe uma separação entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu vou fazer uma analogia, tá? Por favor. Eles são 3 irmãos. São 3 irmãos que, às vezes, têm briguinhas entre si. Mas o bom é sempre eles estarem dessa forma. Não estou falando do momento atual, estou falando assim, ao longo dos anos, o que se percebe é que quando o executivo fica muito forte, os outros 2 irmãos eles retraem muito. Quando o executivo está fragilizado, os outros 2 irmãos eles brigam entre si o tempo todo. E quando um está fragilizado, o outro quer o protagonismo. Eu estou falando assim em termos de verificação mesmo, como as coisas são. Mas o correto é um não entrar na área do outro. O judiciário não deve, por exemplo, reformar mérito decisões administrativas. O judiciário pode anular caso haja um vício, né, na legalidade. Isso poderia ser feito, isso não geraria problemas. Mas é isso, dependendo, quando tem a fazenda pública envolvida, são casos que às vezes nós temos a figura da liminar. E a fazenda pública, caso tenha uma liminar desfavorável, ela, como qualquer pessoa, pode recorrer, e ela pode até fazer mais. A fazenda pública tem toda uma atuação processual bem diferente daquela que nós particulares temos. Nesse caso, se for dada uma liminar contra a fazenda pública, uma tutela provisória antecipada, além de recorrer, além de usar um instituto chamado reclamação, ela pode pedir até a suspensão da liminar direto na presidência do tribunal, algo que nós particulares não temos. Então, a Fazenda Pública tem um corpo jurídico próprio, muito qualificado, e como ela tem muitos processos, muito mais do que nós particulares, ela acaba tendo prerrogativas processuais, prazos diferenciados, honorários diferenciados, isenção de custas e até a possibilidade de ir na presidência de tribunal requerer suspensão de tutela provisória deferida por... A gente às vezes vê na imprensa, presidente do TJ suspende liminar, presidente do TRF, mas a gente fica assim, o leigo, mas por que logo o presidente do tribunal que suspendeu? Isso tem mecanismos próprios em lei para garantir. Que aula a gente recebeu hoje aqui do Dr. Rodolfo Hartmann. Agora eu queria só uma mensagem final para quem está estudando, para quem está se preparando aí para o cargo de juiz e também para os seus colegas, é claro, né? A sua paixão por ser um juiz federal, que tem uma família, né? Tem aí todo um campo enorme de influências também positivas dentro da sociedade. Essa mensagem final, doutor Rodolfo, por favor. Obrigado. Por exemplo, meu filho Matheus tem 19 anos, ele está no 3º período de Direito. Eu, assim, às vezes falava para ele, filho, mas... Teve influência sua? Talvez contra. Filho, mas você está pensando no mercado do direito está difícil, porque concurso público, às vezes, não depende só a pessoa querer. É uma dedicação. Isso eu escutei do ministro Fux quando ele era desembargador. Existe o fator sorte em concurso. Quanto mais você estuda, menos você depende do fator sorte. Mas existe fator sorte. Perguntaram logo que você não domina bem. Pode acontecer. Você está num dia ruim também. Mas ele, desde o início, ele fala, pai, eu quero concurso. Então, ele está focado com isso. É claro que eu vou tentar fazer da forma que eu me preparei. Eu acho que é muito importante para concurso também você ter experiência prática. Você não é uma pessoa só teórica. A teoria é importante, mas é necessário vivenciar o dia a dia. Às vezes o dia a dia vai te fazer ser criativo, pensar em soluções. Falando agora em tom de brincadeira, tá? Aqui no podcast eu sou o professor Rodolfo Hartmann, mas de vez em quando baixa o doutor Rodolfo Artimanha. É que no direito tem que ter algumas artimanhas, no sentido, se a lei dá 3 caminhos, por que você usa o caminho A e não o caminho B ou o caminho C? Tem aquele livro do Franz Kafka, O Processo.
Ele fala que às vezes o advogado é contratado para ganhar tempo, não é ganhar um processo, ganhar tempo. Você não pode ir contra a lei ou agir de forma antiética, mas se o melhor para o seu cliente for usar o que a lei fornece para ganhar tempo, eu quero um advogado assim, que pense em mim, eu quero confiar no profissional. Ele não está sendo antiético, ele está dentro do que a lei oferece. Então, nessa questão dos alunos, acho importante não ficar só na teoria, também vivenciar o estágio. Mas eu não quero fazer estágio para servir café para os outros. Primeira coisa que eu falo para o meu filho, aprenda a fazer café bom, que todo mundo adora quem faz café bom. Aprenda a fazer churrasco, as pessoas adoram o churrasqueiro. Então, tem que ser assim, tem que fazer o café, tem que atender as pessoas, tem que entrevistar a pessoa mais humilde da Defensoria Pública, tem que passar todos esses aspectos, para no momento que for fazer a prova de concurso, ter uma visão não só teórica, fria, mas uma visão do dia a dia. Então, esse tipo de experiência é muito bom para quem está se formando e para fazer concurso ou mesmo para ficar na advocacia. Acho que é bem importante, tá? Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Volte sempre. Continue aí exercendo as suas múltiplas habilidades como professor, como juiz federal, também com cabeça de empreendedor. E eu espero que o senhor volte mais vezes, tá bom? Obrigado, Cadu. Valeu. É isso. A gente vai encerrando aqui mais esse bate-papo no Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. E lembrando, siga o nosso canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações. Até o próximo Conta aí TCM Rio.